Turma, nós vamos começar agora aí o videozinho que eu prometi para vocês sobre o mecanismo osmótico de abertura e fechamento dos estômatos. A gente viu na última aula, lá na salinha, a função dos estômatos, né, como células epidérmicas que atuam aí na permissão das trocas gasosas, uma vez que as plantas agora têm uma cutícula impermeabilizante. Tudo bem? Então, bora começar. A distribuição de estômatos na folha, né, sendo células epidérmicas, normalmente ela é desigual. Aqui a gente tem o desenho de uma folha, né, na verdade são duas folhas diferentes, mas essa aqui mostrando a face superior da folha, essa aqui é a face inferior da folha, né, a parte de cima e a parte de baixo. A face superior é chamada de face adaxial e a face inferior é a face abaxial. O que acontece? A distribuição, ela, em termos gerais, em plantas terrestres, ela costuma seguir o seguinte padrão. Você tem maior distribuição de estômatos na parte de baixo do que na parte de cima. Isso porque existe uma certa lógica, né? De cima vem o sol, a temperatura é maior, então teria maior perda de água se tivesse muitos estômatos na parte de cima da folha. Na parte de baixo, os estômatos estão um pouco mais protegidos e muitas vezes eles ficam escondidos em reentrâncias da epiderme chamadas de criptas, onde tem muitos tricomas, pelinhos microscópicos que ajudam a manter um ambiente mais saturado de vapor d'água, que dificulta a saída de água. Essa é uma adaptação muito importante em ambientes mais secos, né, que as plantas terrestres precisam sobreviver um tempo aí maior sem chuvas constantes, beleza? Então essa é a distribuição, mais embaixo do que em cima. Vamos ver então como é que esses estômatos ficam dispostos, né? Eu peguei um pedacinho dessa folha na parte de baixo, aí eu vou ampliar um pouquinho, tá? Essa fotografia fui eu que fiz de uma lâmina que eu tenho. Aqui a gente consegue ver então os vários sistemas de estômatos. Os estômatos são essas células diferenciadas aqui, tá? Quando a gente chega um pouquinho mais perto, esse aqui é menor aumento, a gente vai ampliar um pouquinho mais, a gente vai ver então esse estômato em detalhes. Então, esse sistema de células aqui, com esse orifício por onde os gases passam. Então, fazendo um desenho esquemático que a gente agora vai seguir, aqui a gente tem então a estrutura completa do estômago. Essas células centrais aqui são chamadas de células guarda e as células periféricas são chamadas de células acessórias. Beleza? A gente precisa desses nomes para a gente entender o que acontece. Esse orifíciozinho aqui, ó, representado, chama ostíolo. Então, ele faz a comunicação do ar atmosférico com o espaço aéreo do mesófilo, dentro da folha. Meso, meio, filo, folha. Mesófilo, então, é o recheio da folha. Beleza? Então, vamos lá. Abertura e fechamento. Para o estômago estar aberto, essas células precisam estar túrgidas, cheias de água. Então, repara aqui como o vacúolo central aqui da célula está mais expandido, a célula está cheia de água. E para o estômago se fechar, essas células guarda precisam perder água, precisam se plasmolizar. Na verdade, não precisa necessariamente estar plasmolizada, ela precisa estar um pouquinho mais desidratada do que a célula túrgida. Tudo bem? Como que isso acontece? Na aula passada, a gente discutiu os estímulos necessários ambientais para fazer o estômago abrir. Luz, baixa concentração de CO2 dentro da folha e bom estado de hidratação. Qualquer um desses três estímulos vai fazer o estômago abrir. Na verdade, o que acontece é que esses estímulos eles são concomitantes. Eles não acontecem de forma separada, eles acontecem de forma simultânea. A presença da luz, né? À medida que o sol vai nascendo e essa luz vai aumentando, isso vai aumentando a taxa de fotossíntese da planta que vai consumindo o CO2 lá dentro. E aí existe essa necessidade de se abrir os estômatos para realizar as trocas gasosas e permitir que entre mais CO2 para a planta continuar fazendo fotossíntese. O estímulo da água, da presença de água, ele é muito importante para evitar que a planta perca muita água por desidratação, porque no momento que o estômago se abre, o vapor d'água vai embora também. Então, a gente vai ver mais para frente que se essa planta começa a perder água demais,
ela vai diminuir a abertura dos estômatos, justamente para evitar um risco maior de dessecação e morte. Tudo bem? Mas, enfim, o estímulo ele foi aplicado. Essas células, então, elas reconhecendo a planta, reconhecendo o estímulo, vale lembrar que as células do estômago, as células guarda, são as únicas células epidérmicas que têm, de fato, cloroplastos. Então, existe uma sinalização luminosa que ativa mecanismos metabólicos, processos metabólicos das células guarda, e aí vai começar a ter um influxo por transporte ativo de potássio. Então, as células acessórias começam a passar para a célula guarda, aqui, por transporte ativo, o potássio. Lembrando que o transporte ativo ele tem como objetivo promover uma diferença de concentração. Isso é muito importante porque, à medida que as células guarda vão ficando hipertônicas, vão ficando mais concentradas do que a vizinhança, vai ter um movimento agora de osmose. E aí, por entrada de água, essas células agora vão ficar túrgidas e vão se abrir. Beleza? Quando esse estímulo ele cessa, a luz começa a baixar, ou então principalmente a luz, né? Ou então o estado de hidratação da planta começa a ficar mais complicado, fim desse estímulo incorre no quê? Na reversão desse processo. Então, o que vai acontecer agora com o fim do estímulo? Transporte ativo agora para um efluxo, para uma saída de íons de potássio. E aí esse potássio começa a migrar para as células acessórias. Consequentemente, o que vai acontecer? Essa célula que estava túrgida, porque estava mais concentrada, porque recebeu água para diluir essa maior concentração, ela agora vai começar a perder água por osmose. E aí, né, consequentemente, a água se desloca para a vizinhança, as células voltam ao seu estado inicial e o estômago se fecha. Beleza? Para a gente concluir, eu queria chamar a atenção de algumas coisas para vocês aqui. Ó. Primeira coisa, normalmente o que a gente percebe é que nos horários mais quentes do dia, que coincidem com os horários de iluminação mais a pino, nós temos na planta um fechamento parcial dos estômagos. Isso vai diminuir bastante a transpiração, sendo esse o objetivo do fechamento parcial, diminuir a perda de água nesses horários mais quentes, e vai diminuir também a taxa de absorção de água e sais minerais pelas raízes. A gente viu na aula passada que a transpiração ela acaba puxando também essa absorção radicular, beleza? E aí, na hora que esses horários eles passam, então próximo ali do meio-dia, esses estômatos voltam a se abrir mais, e enquanto tiver luz, eles vão se manter mais abertos. Então, existem alguns gráficos que mostram um pouco dessa taxa de transpiração ou taxa de absorção radicular que tem toda a relação com o comportamento dos estômagos. De manhã, a absorção da raiz começa a subir, 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 depois ela cai um pouquinho, depois ela sobe de novo, depois ela cai. Essa queda que corresponde aí ao horário mais quente do dia é justamente em decorrência, em consequência ao fechamento parcial dos estômagos. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o ácido abscísico, um hormônio que tem ação inibitória. Ele é um hormônio muito importante para a sobrevivência da planta em momentos de seca, em períodos de seca ou estresse hídrico. O ácido abscísico ele força o fechamento dos estômatos, mantém os estômatos mais fechados quando a planta está passando por um estresse hídrico, um período de seca. Então, uma função importante de um hormônio vegetal aí. E lembrando, gente, a gente já falou disso lá nas aulas de complementares de fotossíntese, as plantas CAN, né, ou plantas MAC, que são aquelas plantas mais adaptadas a climas desérticos e secos, elas invertem a lógica da abertura dos estômagos. Elas só abrem os estômagos de noite para fazer as trocas gasosas. Isso diminui bastante a perda de água, aumentando ainda mais as chances de sobrevivência em climas desérticos. Né? Os cactos, o abacaxi, as suculentas são plantas CAN. Beleza? Tranquilo? É isso. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau.